Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério, mais uma vez trabalhando com leis aqui no canal. Preparação para o concurso público da Prefeitura de Diadema. Vale lembrar que estou focando no cargo de agente administrativo 2. Mas se a lei que vamos trabalhar aqui está no seu cargo, então o vídeo é válido para você também. Vamos ler pedaço da lei complementar 455 de 21 de dezembro de 2018, mais conhecida aí como Código de Convivência Urbana. Por que você tem que ler essa lei? Para entender como funciona a cidade, como que é a fiscalização, porque você pode trabalhar em secretarias do governo. Então esses assuntos que dizem a fiscalização da prefeitura, é importante você saber. Caso você precise trabalhar numa secretaria, por exemplo, secretaria de obras, você tem que entender como é que funciona na cidade, tá? Então, vamos ler esse artigo, esta lei complementar. Eu tirei as partes que eu acho importante para ler, eu não vou ler a lei inteira. Tirei várias partes, coloquei os principais artigos. Mesmo assim, ficou grande. No Colabora Concursos, você consegue baixar esta lei resumida para você fazer a leitura. Na descrição do vídeo tem o link. Vamos à leitura da lei. Então vamos lá. Lei Complementar 455 de 21 de dezembro de 2018, mais conhecida aí como Código de Convivência Urbana. Artigo 2º, lembrando que é um resumo, tá? Não vou ler a lei complementar na íntegra, mas tem bastante coisa nesse resumo. Artigo 2º. O Código de Convivência Urbana tem o objetivo de regular a convivência dos munícipes entre si e com o espaço público, bem como estabelecer regras a serem seguidas no espaço público, tanto pelos moradores do município quanto por aqueles que deles se utilizam. Capítulo 1 do Comércio em Geral. Seção 1 do horário do comércio em geral. O comércio observará um limite mínimo diário e obrigatório de 10 horas de funcionamento ininterrupto, com início às 8. Parágrafo 1º. O limite previsto nesse artigo não se aplica a estabelecimento cuja atividade por suas características sejam predominantes no período noturno, a estabelecimentos cuja atividade não seja considerada de interesse público, ao comércio ambulante, a estabelecimentos comerciais nos domingos e feriados, salvo as exceções previstas em lei. Parágrafo 2º. Os restaurantes e outros estabelecimentos onde a afluência de público se verifique em horários determinados ou com predominância nos domingos e feriados poderão obter alteração do limite de abertura e do horário mínimo de funcionamento em dias de semana, em substituição aos domingos e feriados. Parágrafo 3º. Os hotéis, pensões, estabelecimentos de atendimento à saúde, funerárias e outros estabelecimentos considerados de interesse público terão funcionamento obrigatório e ininterrupto, inclusive nos domingos e feriados. Parágrafo 4º. Os interessados poderão requerer o funcionamento em horários extraordinários e especiais. Parágrafo 5º. Considera-se horário especial aquele que ocorre antes ou depois do horário normal de funcionamento, e horário extraordinário o que ocorre nos feriados e domingos. Do funcionamento dos bares e similares, fica estabelecido o horário entre 6 e 23 horas para funcionamento de bares ou similares e das 5 às 23 para panificadoras. O horário referido no caput poderá ser prorrogado mediante solicitação de licença especial de funcionamento ou licença extraordinária de funcionamento, conforme as peculiaridades do estabelecimento e do local onde se encontra instalado, podendo abranger todos os bares e similares, inclusive os estabelecimentos localizados em conjuntos habitacionais e nas áreas denominadas núcleos habitacionais urbanizados ou não. Parágrafo 2º. Para fins do parágrafo anterior,
A alteração do horário dependerá de parecer favorável da Comissão de Bares e Similares, especificamente instituída para este fim, através do ato do Poder Executivo. Parágrafo 3º. Para efeito desta lei, os bares ou similares que não possuam alvará de funcionamento não terão licença especial de funcionamento. Artigo 16. É vedada a concessão de licença de funcionamento para bares ou similares em imóveis localizados a menos de 200 metros de distância de estabelecimento de ensino regular, público ou privado. Ou seja, não pode ter bar ou boteco, conforme muitos conhecem aí, perto de escola. Parágrafo 2º. Executam-se da proibição de que trata o caput os restaurantes, pizzarias e padarias devidamente caracterizados como tal, respeitadas outras condições previstas na presente lei, ficando tais estabelecimentos proibidos de executar música ao vivo, bem como permitir o uso de equipamentos eletrônicos de jogos ou musicais durante o horário escolar. Das atividades não estabelecidas ou temporárias, das feiras e exposições. Artigo 18. Feiras, exposições e eventos similares podem ser realizados com ou sem comercialização de produtos. Parágrafo 1º. Deverá ser solicitada autorização para a realização do evento com antecedência mínima de 30 dias de sua realização, após os recolhimentos devidos e a apresentação dos documentos necessários. Parágrafo 2º. Havendo cobrança de ingressos, deverá ser recolhido o imposto sobre serviços de qualquer natureza, na forma e prazo previsto na legislação municipal. Seção 2 das diversões públicas. Artigo 19. Fica permitida a instalação de circos, parques de diversões, shows e similares que deverão atender os seguintes requisitos: solicitação de alvará que deverá ser afixado em local visível. Quando a instalação for em área particular, o interessado deverá apresentar autorização do seu titular. O interessado deverá apresentar laudo técnico das instalações, acompanhado da respectiva anotação da responsabilidade técnica, ART, atestando a segurança da instalação, da parte física e de estruturas, bem como de todos os equipamentos a serem instalados. Não utilizar animais de qualquer espécie. Então, os circos, parques de diversões, shows, eles não podem ter animais, tá? Capítulo 4 da construção e conservação de calçada e passeio público. Artigo 23. Todo proprietário de imóvel com frente para logradouro público, servido por guias, é obrigado a construir, reconstruir ou reformar a respectiva calçada, mantendo-a em perfeito estado de conservação. É também obrigado a mantê-lo permanentemente limpo, capinado e drenado, devendo diligenciar no sentido de evitar que se tornem depósitos de lixo, entulhos e inservíveis. Após a colocação de guias e logradouros, os passeios deverão ser construídos às expensas dos proprietários lindeiros, obedecidos os requisitos desta lei. Quando forem alterados o nível ou a largura dos passeios em virtude de serviços de pavimentação ou readequação viária, caberá aos proprietários a recomposição dos passeios, a não ser que tenha sido construído há menos de 2 anos, caso em que a municipalidade arcará com as despesas de reconstrução. Construção e conservação de muros e grades. Artigo 45. Os proprietários de terrenos, edificados ou não, servidos de guias e sarjetas, são responsáveis por construir, reformar e manter seus muros e grades. Artigo 46. Em terrenos não edificados, o muro de frente deverá ter altura de 1,80 m, provido de porta de acesso. Artigo 48. Os muros que circundam imóveis, dotados de acessórios de segurança devidamente autorizados, deverão ter
no mínimo 3 metros de altura, que deverão ser sinalizados com informações sobre o risco de acidentes. Artigo 48. Os muros de fecho construídos e executados com inobservância das determinações e especificações desta lei complementar serão considerados inexistentes e seus proprietários intimados para substituição. Obras em vias e logradouros públicos. Artigo 52. Qualquer obra ou serviço a ser realizado em via ou logradouro público por concessionária ou agentes privados deverá ter autorização e fiscalização da Secretaria de Serviços e Obras SSO, dispensada nos casos de emergência. Artigo 53. Nos casos de obras, alterações ou serviços executados em passeios públicos, deverá ser feita a recomposição das calçadas danificadas, respeitando-se os padrões existentes. Parágrafo único. A recomposição mencionada no caput deverá ser feita até 10 dias após a conclusão das obras. Artigo 54. As concessionárias deverão manter niveladas as tampas de caixas, poços de visita e registros junto ao passeio de forma a preservar a segurança de pedestres. Da instalação de bancas de jornais e revistas. Artigo 57. A instalação e funcionamento de bancas de jornais e revistas será permitida a título precário e oneroso em locais definidos pelo Poder Executivo, mediante termo de permissão de uso e recolhimento do preço público. Parágrafo 1º. Cada pessoa terá direito a uma única permissão. O não funcionamento dentro de 90 dias, contados da data da permissão, implicará na desistência da permissão. Expirado o prazo previsto do parágrafo anterior, a área permitida será declarada vaga e poderá ser preenchida por outro interessado. Artigo 58. A permissão para a instalação de bancas de jornais e revistas somente pode ser concedida quando não acarretar prejuízo ao que? À circulação de veículos e pedestres, ao acesso de serviços de emergência e à de visibilidade nas esquinas, ao aspecto visual e ao acesso às construções de valor arquitetônico, artístico, cultural e ao meio ambiente, às redes de serviços públicos, aos espaços abertos importantes para paisagismo, recreação ou eventos, às instalações militares ou de segurança. Artigo 59. Só será permitida a instalação de bancas em praças, vias ou logradouros públicos com passeio que apresente largura mínima de 3 metros, desde que seja instalada a 5 metros do ponto de concordância das esquinas e das faixas de segurança para a travessia de pedestres, quando localizadas em passeio público, a 2 metros de postes de iluminação pública, de placas indicativas de nomes e de vias ou logradouros, de sinais de trânsito, hidrantes, árvores ou portões de entrada e saída de veículos, a 10 metros de parada de veículos de transporte coletivo. Artigo 60. Será admitida a instalação de banca em área particular mediante a apresentação de autorização do seu detentor, desde que não haja prejuízo à circulação e ao acesso a edificações existentes. Artigo 61. Ocorrendo a remoção, a reconstrução do passeio público será de responsabilidade dos permissionários ou às suas expensas. Artigo 62. Após 2 anos de atividade, a critério da administração pública, poderá ser autorizada a transferência da permissão de uso, desde que o titular esteja em dia com as suas obrigações referentes à permissão e que o pretendente não tenha débitos com o município. E aí depois continuamos a partir da seção 3. Então é isto. No próximo vídeo continuaremos a leitura a partir do artigo 73. Muito obrigado, até a próxima. Valeu!